Olá, meu nome é Luciana Pires de Lima, médica psiquiatra e uma entusiasta de uma assistência mais integral ao paciente. E para isso, nada melhor do que um trabalho com a equipe multidisciplinar. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho a respeito das reações de luto, no quadro Você Sabia? É uma das dores mais intensas que todos nós seres humanos em algum momento iremos vivenciar. E aqui eu não estou falando só da perda de um ente querido. O luto são as perdas em geral. Para isso, a gente precisa vivenciar um processo de trabalho desse luto. Quando a gente perde um emprego, ou quando tem um rompimento de um relacionamento amoroso, quando tem a perda de um pet, a perda de um ente querido, mas também conquistas que faz com que haja a necessidade de grandes mudanças. Por exemplo, um adolescente que passa no vestibular e vai viver numa outra cidade, ele precisa se enlutar, ele precisa que haja esse trabalho de luto para que ele deixe de viver aquela vida antes, e aqui a gente vai chamar de perda do mundo presumido. Aquele mundo presumido, ele já não existe mais. Ele vai precisar trabalhar nesse processo de luto para poder estar aberto para novas vivências. Ele precisa se enlutar. O trabalho de luto, ele acaba gerando reações e ativação de um sistema que chamamos de ativação do eixo de estresse, que é a ativação do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, gonadal. A ativação desse eixo de estresse faz com que haja liberação de um hormônio que se chama cortisol. O cortisol, ele é ativado, ele acaba deflagrando reações pró-inflamatórias, ativa a liberação de citocinas pró-inflamatórias. E aí a gente pode dizer que o corpo fica um pouquinho mais inflamado. Assim como alterações do nosso sistema imunológico, causando modificações em vários sistemas, como por exemplo alteração em TNF-alfa, interleucinas 1, 6 e 10 e os natural killers, que são células intimamente relacionadas à proliferação de novas células, como por exemplo na clínica oncológica. Eu quero que vocês façam um exercício agora e pensem assim. Boa parte dos nossos pacientes na clínica nos procuram diante de uma perda, de alguma mudança repentina na vida. Façam aí um exercício e vejam. E aí, a nossa prática bate muito de encontro com alguns estudos em diversos países e, portanto, com diversas etnias que apontam que mudanças e processo de luto são tão intensos que são deflagradores de doenças clínicas, principalmente doenças autoimunes, assim como deflagradoras de diversos transtornos mentais. E esse vídeo, então, é para que fiquemos atentos, nós que somos profissionais de saúde mental, para que a gente possa acolher esses pacientes, termos uma escuta ativa no sofrimento deles e podermos seguir junto numa jornada para que nós facilitemos, de certa forma, uma vivência melhor desse luto, para que esse paciente, então, possa, de certa forma, evitar processos futuros, como algumas doenças clínicas ou mesmo algumas doenças psiquiátricas.
Um outro ponto que eu quero falar para vocês são os lutos não reconhecidos. Muitas vezes a gente não dá muita importância para o sofrimento de alguém que nos procura para falar de uma perda ou de uma mudança. Isso se chama de retrauma. Muitos estudos apontam que quando não há a validação, esse luto não é reconhecido, é como se fosse uma reação de retrauma. Como, por exemplo, no abuso sexual, onde as pessoas elas não são validadas naquela verbalização do ato. Então, o luto não reconhecido, ele pode ser um precursor de um luto complicado. Então, nós, como profissionais de saúde mental, temos que estar atentos e podermos oferecer uma escuta, como eu já disse, mais atenta, mais acolhedora e assim, então, promover uma melhor assistência para esses pacientes que estão vivendo qualquer perda desse mundo presumido. Eu agradeço e nos vemos em breve em algum outro vídeo. Até mais!